Olá, irmãos, bem-vindo a mais um Em Casa com o Pastor. Espero que esse tenha sido um tempo assim de muito proveito para a sua vida, para a sua casa. Quando nós nos dispomos a gravar esses momentos devocionais, nós fazemos isso pensando na sua vida, na saúde espiritual da sua casa, né? Me lembro muito da vida de Jó, né? A história de Jó, a Bíblia diz que ele reunia os filhos, né? E ele sacrificava, ele intercedia pelos filhos. Então Jó tinha um zelo muito grande para a vida espiritual da sua casa. Muitas vezes, irmãos, nós estamos empenhados, né, em levantar cedo, trazer pão para a nossa casa, né? Mas a gente esquece que o mais importante é a vida espiritual, né, da nossa casa. Então nós nos desgastamos muito, né? Nós gastamos muito tempo correndo atrás das coisas dessa vida, né? Que alimenta o nosso corpo, né? Que traz um conforto para a nossa vida material, mas isso não é o mais importante. Então não abra mão, querido, desse momento mais sublime, né? Eu tenho visto aí que as pessoas que entram para assistirem o Em Casa com o Pastor é bem menor do que as pessoas que vêm para o Comece Bem. Talvez porque o Comece Bem é 2 minutos só, né? E aí o Em Casa com o Pastor é 10. Então, irmão, toma cuidado com isso, né? A gente está lentamente diminuindo o tempo de tudo, né? Eu temo que quando nós retornarmos aos nossos cultos, você nem aguente mais assistir um culto de 1h30, né? Porque a gente quer as coisas mais abreviadas. Mas são 10 minutos só de Em Casa com o Pastor, e é um tempo, né, para você desfrutar com a sua família e investir na vida espiritual da sua casa. Quero ler o Salmo 100, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Quero destacar aqui o verso número 2, a parte A, servir o Senhor com alegria. Eu quero falar do nosso privilégio, né, que é servir a Deus. Tem um texto em Atos, capítulo 17, quando Paulo estava no Areópago, né, falando sobre o Deus desconhecido. Ele chega no verso 15 e diz: Deus não é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus não é servido por mãos de homens. Parece contraditório, né, irmãos? Nós estamos aqui hoje propondo um tema, né, o privilégio de servir a Deus. O Salmo 100 fala servir ao Senhor com alegria, e agora Paulo está dizendo que Deus não é servido por mãos humanas. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o servir a Deus aqui não é fazer alguma coisa para Deus, como se Deus tivesse alguma necessidade. Tudo que nós fazemos a Deus, né, é em gratidão às coisas que Deus tem feito, e também a melhor maneira, né, de servir a Deus é servir pessoas, né? Quando nós servimos as pessoas, essa é a forma de servirmos a Deus. Jesus disse isso com muita clareza, né? Quem dera a um destes pequeninos um copo de água, né, a mim o fizeste, né? Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, e tive nu e não me vestiste. Aí, mas quando foi que nós estivemos nu, ou com fome, ou com sede? Aí Jesus vai dizer: quando vocês não fizeram isso aos pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim, quando fizeram a mim, fizeram. Então, irmãos, hoje eu quero falar sobre o privilégio que nós temos de servir a Deus. Então, o serviço cristão tem que ser uma coisa saborosa, né? E não um fardo pesado, né, que a gente vai carregando. Eu sei que quando nós estamos nos nossos cultos presenciais, de vez em quando eu conversava com o líder, eu falei: pastor, não estou aguentando não. É reunião demais, é reunião de manhã, reunião de tarde, é treinamento, é pequeno grupo, estou quase morrendo. Eu sei, irmãos, a gente realmente cansa, né? As atividades às vezes eram muitas, né? E agora a gente não tem nada de atividade, né? Mas é um momento agora para nós refletirmos, né, que tipo de serviço nós temos prestado a Deus. E nós aprendemos, à luz desse texto,
4 formas de nós servirmos a Deus. Primeiro é com amor, né? O amor, reconhecimento do amor que Deus tem por nós, né? A ponto de nos dar o seu único filho. Isso nos capacita a servir a Deus com amor verdadeiro, como uma forma de retribuição. Então, vamos fazer por amor, né? A Bíblia diz que se você tiver fé, né, a ponto de transportar montanhas, oferecer seu corpo para ser queimado em sacrifício, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, né? Ainda que eu conheça todos os mistérios e todas as ciências, se não tiver amor, de nada adiantará. Então toda a nossa mobilização, tudo que nós fazemos tem que ser movido pelo amor, né? O serviço não pode ser uma obrigação que eu tenho, mas é um privilégio por aquilo que Deus fez por mim. Então faça, sirva a Deus com amor, sirva o seu cônjuge com amor, sirva as pessoas com amor, não faça nada por obrigação, né? A Bíblia diz que nós devemos pastorear uns aos outros, não por sorte da ganância, não como dominador, mas como modelo, né? E amor é a melhor forma. Segundo, sacrifício, né? Quando a gente pensa em servir a Deus, irmãos, se envolve sacrifício, né? Envolve renúncia, né? E muitas vezes as pessoas não estão dispostas, né, a renunciar. Há um preço a ser pago, né? Quando aquele samaritano se interessou pelo homem marimbundo que havia sido agredido e assaltado, que estava na beira do caminho, semi-morto, a Bíblia diz que ele pegou o homem, pôs no seu animal, desceu do animal, pôs o homem no animal, o colocou no hospital, né? Fez um pagamento e falou, se tiver mais despesa aí, quando eu voltar, eu cubro as despesas que tiverem. Então isso é sacrifício, né? Então muitas vezes, irmãos, a gente quer fazer algo que não nos custe nada, né? Davi falou, eu não oferecerei a Deus um sacrifício, algo que não me custe, né? Um sacrifício que não me custe. Então a própria palavra sacrifício, né, é um preço que a gente paga. Então nós precisamos ter essa disposição, né? A Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, né? Abrir mão de certas coisas, né? Isso é sacrifício. Terceiro, disposição. Então Deus prefere os dispostos do que os capacitados, né? Muitas vezes nós achamos que não temos capacidade, né, suficiente para servir. Nós não temos habilidades, né? As habilidades necessárias. Irmão, Deus está procurando, não são os capacitados, os dispostos, né? A Bíblia diz que Deus capacita as pessoas, né? E que se dispõe a servi-lo. Então, sirva a Deus e com disposição. Tenha ânimo, né? Muitas vezes a gente faz as coisas gemendo, né? Quantas vezes eu pedi um favor para um filho e ele saía, ou quando não dizia não, saía resmungando, depois até fazia. Quantas vezes eu fiz isso também, irmãos? Nossa, será que a gente tem que, antes de fazer, a gente tem que reclamar, né? Quantas vezes, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que reclamar primeiro. Então, que haja em nós essa disposição. E último, nós temos que servir a Deus com gratidão, né? Com gratidão, privilégio, né? O Salmo diz que nós somos rebanho do seu pastoreio, né? Entrai por suas portas com ações de graça, né? E nos seus átrios com hinos de louvor. O maior pecado do povo de Israel, irmãos, continua sendo o nosso maior pecado, é a murmuração. A gente reclama de tudo, né? Se o dia está frio, a gente reclama, se está calor, a gente reclama. Tudo a gente reclama. Então, vamos servir a Deus, vamos servir as pessoas com atitude de gratidão, né? O salmista, no Salmo 40, ele diz assim, são muitas, Senhor, as maravilhas que tens operado, né? Eu queria falar das tuas maravilhas, mas são mais do que se pode contar, eu perdi a conta. Tem um hino do nosso hinário que diz, conta as bênçãos e diga quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez, quanto Deus já fez. Então nós ficamos computando o que não temos, o que não conseguimos, ao invés de olharmos para aquilo que Deus já nos deu, né? Então, se uma palavra, eu pudesse deixar só uma palavra com você hoje, eu diria gratidão. Mas eu estou deixando 4. Servir a Deus é um privilégio. E nós temos que aprender a servir a Deus por amor. Nós precisamos aprender a servir a Deus com sacrifício, né? Com disposição e, por último, com gratidão no nosso coração.
Entre por suas portas com ações de graças. Entra nos seus atos com hinos de louvor. Muitas vezes a gente entra, como aquelas mulheres que foram ao sepulcro trazendo as nossas lamentações e não o nosso júbilo e a nossa celebração. Deus abençoe você. Você precisa questionar sua casa, se isso tem sido uma prática constante na vida dos seus filhos, do seu cônjuge. Muitas vezes nós queremos nos certificar que os nossos filhos se deram bem na vida, mas eu te pergunto, o que é se dar bem na vida? É ter uma boa faculdade, ter um bom emprego, ter um bom salário, ter uma boa casa. Isso é bom, mas isso não define. O que torna uma pessoa bem-sucedida é a forma como ela vive para servir. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos por mais um privilégio que temos de abrir a Tua Palavra, abrir o nosso coração e nos derramar na presença do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos ensine a melhor forma de viver. Nós queremos servir ao Senhor, servindo as pessoas, e queremos fazer isso por amor, queremos sacrificar aquilo que for necessário, queremos nos dedicar ao máximo e queremos sempre ter essa atitude de gratidão. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.